Alô mundo! Então vamos a mais uma lista de exercícios da nossa disciplina de Lógica Matemática. Essa lista vai tratar de lógica modal, que é um dos sistemas lógicos que nós estudamos em nossa disciplina no curso Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Ao longo dessa disciplina, os estudantes veem o sistema da lógica proposicional, que é o primeiro sistema lógico, logo em seguida a lógica de predicados e, por fim, a lógica modal. As aulas de lógica modal, elas são apenas uma introdução ao assunto. Não tem como numa disciplina de 80 horas a gente dar um aprofundamento grande a esse campo da lógica, que é bastante vasto. Então vamos à nossa lista. Bem, a nossa lista ela começa, com a seguinte proposta. Ela tem somente uma questão, em que a nossa missão é simbolizar, utilizando os símbolos, o alfabeto da lógica modal, simbolizar sentenças que são escritas em linguagem natural. Então é basicamente uma tradução. Então nós temos sentenças escritas em linguagem natural e vamos representar essas sentenças utilizando os símbolos, o alfabeto da lógica modal, certo? Da lógica modal alética, para ser mais preciso. Então nós temos os seguintes pontos. A representa a sentença miau é um gato, B, miau é azul, C, miau é um mamífero e D, miau gosta de sardinhas. Os operadores que a gente vai utilizar são os seguintes, O operador modal de possibilidade, que quer dizer é possível que. O operador modal de necessidade, que é esse quadradinho que simboliza é necessário que. O operador de negação, aliás, o conectivo da negação, o conectivo da implicação e os conectivos da disjunção e da conjunção. Esses conectivos que a gente viu por último, negação, implicação, conjunção e disjunção, já são velhos conhecidos, pois eles são conectivos que foram aprendidos no primeiro sistema lógico que foi trabalhado em sala de aula, a saber, a lógica proposicional. Bem, então temos aqui uma sentença. É possível que miau seja um gato. Então, a nossa sentença traduzida, entre aspas, para a linguagem da lógica modal seria dessa maneira. Ou seja, utilizamos o operador de possibilidade e a variável proposicional A, que simboliza a sentença. Então, utilizamos o operador de possibilidade diretamente sobre a proposição A. Letra B. Necessariamente, miau gosta de sardinhas. Então, a palavra necessariamente já dá uma pista muito boa para qual operador modal a gente precisa. Qual operador modal a gente precisa. Nesse caso aqui, o operador modal de necessidade, diretamente sobre a sentença. Essas duas opções não tem muito o que se pensar, porque as sentenças já são bem diretas. Vamos aqui para a letra C, que já é uma sentença um pouco mais interessante. Miau é um gato, mas é possível que não seja azul. Então nós temos aqui a variável modal A, o conectivo da conjunção, o operador modal de possibilidade e o conectivo da negação e a variável modal B. Então a gente combinou A com a possibilidade da negação de B usando a conjunção. Bastante simples, bastante tranquilo. Letra D. Necessariamente, se miau é um gato, então é um mamífero. Então nós temos aqui uma sentença que tem a palavra necessariamente, que já dá uma indicação forte de que iremos utilizar o operador de necessidade, e duas palavras que indicam qual conectivo nós iremos utilizar, ou seja, se e então, no caso, conectivo da condicional. Então fica da seguinte forma: é necessário que, se há, então se. O operador da necessidade se aplica sobre toda a implicação. Então a gente pode até dizer que o escopo do operador de necessidade é toda a implicação. Bem, dando prosseguimento, nós temos aqui a letra E, que diz o seguinte: é impossível
que miau seja e não seja azul, mas é possível que ele goste de sardinhas. Então, nesse caso aqui, nós temos uma sentença bem mais complexa do que as sentenças anteriores. Como eu estava dizendo, então nós temos aqui uma sentença bem mais complexa, que nós temos a expressão é impossível que, então isso daqui já dá uma conotação de negação de possibilidade. Temos um i que dá a ideia de conjunção, certo? Então uma sentença bem mais complexa do que as demais. E então, como é que vai ficar a simbolização? Então observe que para início de conversa, nós colocamos o conectivo da negação junto do operador de possibilidade, ou seja, negando a possibilidade, certo? Então, a negação da possibilidade é a impossibilidade, né? Miau seja um gato e não seja azul. Então, seja um gato, não seja azul. Aqui essa letra B está errada, porque na verdade nós temos que miau, aliás, aqui devia ser um A, né? E o B está correto. A conjunção e a negação, aliás, e o operador de possibilidade ligado aqui à variável modal D, ou seja, que é possível que ele goste de sardinha. Então, a variável modal D simboliza gostar de sardinha, né? Então, como eu havia dito, impossível é equivalente a não é possível. Então, a gente combina a possibilidade de D. Bem, letra E. Se não é possível que miau seja azul, então ele não é necessariamente azul. Mais uma vez, temos aqui duas expressões, né, de negação. Não é possível que, não é necessariamente. Então, são duas expressões que estão negando a possibilidade e a necessidade. Logo, já como a gente viu nos exercícios anteriores, nós vamos utilizar o conectivo da negação juntamente com o operador modal ou de necessidade ou de possibilidade. Dessa forma, nossa sentença fica da seguinte maneira. Aliás, desculpa. É essa daqui, né? A negação da necessidade, a variável modal B, né? O conectivo da condicional, afinal de contas nós temos aqui um se, né? E o então. Isso dá a ideia de uma sentença condicional, e o não é necessariamente, né, negação do operador, aliás, do operador modal de necessidade. Miau é contingentemente um gato. Então, aqui nós temos uma expressão muito forte, contingentemente. Nesse caso aqui, para representar a contingência, foi necessário nós utilizarmos essa estrutura, que é uma conjunção da mesma variável modal, A, com operador modal, né, de possibilidade. Então, o miau ele é um gato, que é simbolizado pelo símbolo modal A. É possível que não seja, né, e é possível que seja. Então, aqui nós temos a representação da contingência de forma muito forte, certo? Algo é contingente quando é verdadeiro, mas poderia ser falso, e também poderia ser verdadeiro. É essa ideia que a nossa construção está querendo passar, ok? Bem, ainda dentro do contexto da contingência, temos o seguinte: ou miau é contingentemente azul, ou é impossível que ele seja azul. Então, de forma simbólica, nós temos aqui a variável modal B. Deixa eu só ver que eu acho que eu esqueci de alguma. Acho que B. Não, B miau é azul, tá certo, é isso mesmo. O A é só miau é o gato. Então nós temos aqui, da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, né, fazendo essa construção para representar a contingência, né, nós temos essa primeira parte. Temos aqui essa disjunção, afinal de contas, temos um ou aqui, né, e um ou aqui, indicando que realmente essa sentença seria uma sentença disjuntiva. Não é possível que ele seja azul. Então aqui, a não possibilidade dele ser azul é a negação do conectivo, aliás, do operador de possibilidade.
Bem, vamos aqui para a letra I. Na letra I, nós temos o seguinte: não é necessário que. Então aqui nós já, de cara, já vemos a negação do operador da necessidade, que está bem expressa, bem aqui, ó. Miau seja gato, então a variável A, né, miau é gato, nem que seja azul, mas não é possível que ele não seja mamífero. Então esse nem da indicação de conjunção, está bem representado aqui pelo operador da conjunção. Como essa nem que ele seja azul, então está referente a esse da não necessidade, também nós temos bem representado aqui. Mas esse mas dá a ideia de conjunção aqui, mas não é possível, a não possibilidade está aqui, que ele não seja um mamífero. Então a variável modal C indica que ele é um mamífero e a negação de C seria não ser um mamífero. Então note que não é possível que é equivalente a necessariamente, né? Temos essa dicasinha aqui interessante. Ok? E por fim, se miau gosta de sardinhas, então necessariamente ele é um gato que possivelmente é azul. Uma sentença um tanto estranha, né? Ora, temos aqui um se, temos aqui um então, logo nós temos o que? Uma sentença condicional. Miau gosta de sardinhas, representado pela variável modal de. Então, necessariamente, está aqui o operador de necessidade, né? O operador modal de necessidade, ele é um gato que possivelmente, ele é um gato, né? O A representa que miau é um gato e, né, possivelmente ele é azul. Então está aqui a possibilidade de ser azul. Então o operador da necessidade se aplica à conjunção de A com a possibilidade de B. Bom, essa foi a nossa lista de lógica modal, de introdução à lógica modal, e é interessante que nós também comentemos um pouco a respeito da importância desse conteúdo dentro do contexto da lógica matemática e da ciência da computação propriamente dita, né? Então, na lógica modal, é fundamental entender as diferenças entre os operadores, né? Então, nós temos o operador de necessidade, o operador de possibilidade, né? Certo? A negação da possibilidade quer dizer que é impossível, a negação da necessidade é que é não necessariamente determinada sentença, certo? Então, quais são as aplicações importantes da lógica modal para a ciência da computação? Então, como foi colocado em sala de aula, a lógica modal ela é uma extensão da lógica clássica que lida com conceitos de necessidade e de possibilidade. No contexto da ciência da computação, ela se torna uma ferramenta importante para lidar com diversos aspectos do desenvolvimento e análise de sistemas computacionais. Por exemplo, verificação formal de software. A lógica modal ela permite especificar e verificar propriedades de programas de computador, como por exemplo, propriedades de segurança. Uma sentença como: é impossível que um usuário não seja autenticado, que um usuário não autenticado acesse dados confidenciais. A gente pode simbolizar isso de forma de uma sentença, né, da lógica modal. Propriedades de vivacidade. Necessário que a requisição eventualmente receba uma resposta. Invariantes. Em todos os estados possíveis do programa, o saldo pode ser negativo, né? Além do mais, nós também podemos aplicar a lógica modal no campo dos sistemas distribuídos. Na análise de sistemas distribuídos, a lógica modal é crucial para verificar propriedades de consenso entre múltiplos nós, garantir a consistência de dados replicados e analisar propriedades de tolerância a falhas. Um exemplo prático, né? Temos aqui uma sentença. Necessariamente, se um nó falha, então é possível que o sistema continue funcionando. Então a gente pode formalmente simbolizar isso utilizando uma sentença da lógica, utilizando os operadores modais. Na inteligência artificial, nós podemos utilizar a lógica modal para a representação de conhecimento, para raciocínio automatizado e para o planejamento. Na segurança computacional, a lógica modal ela pode ser utilizada na análise de protocolos de segurança. Nós podemos ter verificação de políticas de acesso, modelagem de propriedades e confidencialidades, né? Então aqui são os exemplos que a gente pode ter de utilização da lógica modal, ok? Então, assim sendo, a gente fica por aqui e até a próxima lista, que também é sobre lógica modal. Até mais!